Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora e é um prazer estar aqui com você. Você sabe, todos os sábados nós batemos na mesma tecla. A escolha de uma carreira é um dos momentos mais importantes para o futuro de uma pessoa. Pois é, mas de nada adianta realizar uma determinada função se não lhe der prazer e motivação, não é mesmo? E é por isso que nós estamos aqui, para mostrar a direção certa no mercado de trabalho atual. A cada semana nós apresentamos uma profissão e convidamos especialistas para tirar todas as suas dúvidas. E hoje tem mais vagas de emprego e mais um concurso que vai premiar o ganhador com um curso Profissão Sucesso para fazer aí mesmo da sua casa. Ah, e com direito a certificado. Bem, agora nós vamos ao tema de hoje. Você sabia que existe a profissão de cientista do alimento? Uma profissão ainda considerada nova, mas que já tem um mercado muito aquecido. E quem vai nos ajudar a fazer perguntas para saber tudo o que esse profissional faz são estes alunos da Escola Estadual João de Souza Campos, da cidade de Cravinhos. E aqui no estúdio eu recebo a professora doutora Gilma Lukaszek Sturion, que é coordenadora do curso de Ciência dos Alimentos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc-USP, e a Elisa de Medeiros Ravagnani, que é cientista de alimentos. E elas vieram de Piracicaba para participar do nosso programa. Sejam bem-vindas, vocês, e também vocês, alunos, que vieram de Cravinhos. Como a gente colocou no início, é uma profissão nova, não é? Que as pessoas muitas vezes não conhecem. E o que faz de verdade o cientista do alimento, ou de alimento? Como é que se fala? Como é que é o nome do curso? É Ciências dos Alimentos. A gente colocou ciências porque quando a gente trabalha com alimento envolve várias ciências, né? Nós desenvolvemos várias ciências, né? Então é Ciências dos Alimentos, o profissional formado é cientista de alimentos. Tá. E o que faz esse profissional, professora? Então, o mercado de trabalho hoje para o profissional é trabalhar com garantia da qualidade. Então, em qualquer empresa, em qualquer segmento da cadeia alimentar. Então, a gente fala desde o pós-colheita, quando esse alimento é comercializado ou se ele vai para a indústria de alimentos. Esse profissional ele pode trabalhar dentro da indústria de alimentos em programas para qualidade, para garantia da qualidade. Ele pode desenvolver produtos, novos produtos ou melhorar, aprimorar os que já existem. Nós estamos lá com muitos profissionais trabalhando nessa área de desenvolvimento de produto, que é simplesmente ou criar uma criação nova ou reduzir sódio, por exemplo, de uma formulação já consolidada, né? Hoje a gente vem trabalhando muito com a redução de sódio, com a redução de açúcar, com a redução de gordura. Então, essa alteração de fórmula, de formulação dentro da empresa é uma das atribuições do cientista de alimentos. Garantia da qualidade, trabalhar com assuntos regulatórios, né? Hoje a gente tem que submeter o alimento a todas as normativas que existem, tanto nacionalmente, né, como no Brasil, como internacionais, né? Para as empresas aí que exportam, elas têm que atender, né, os atos normativos, que são muitos relacionados com alimentos, né, para poder exportar. Então, por exemplo, a gente vai comprar um alimento no supermercado. Sim. Aí tem a caixa do alimento cheia de descrições. Um rótulo. Não é isso? Um rótulo dizendo o que tem naquele alimento, um monte de nome estranho até, porque são nomes científicos, né? Dos ingredientes, né? E são nomes que nós não sabemos. Esse histórico, na verdade, é o cientista de alimentos que faz? É um cientista de alimentos que trabalha em assuntos regulatórios. Ele tem que adequar primeiro adequa essa formulação. Uma vez pronta essa formulação, tem que elaborar um rótulo. O rótulo tem que expor exatamente o que é aquele alimento, para informar o consumidor. É uma área super importante, né, obrigatória hoje pela legislação brasileira, né? Todo alimento tem que ter um rótulo, todo alimento embalado tem que ter data de validade. Tem que ter um rótulo. E uma das informações mais importantes é a data de validade, o rótulo nutricional,
né, a rotulagem nutricional, como preparar esse alimento, como conservar esse alimento, o registro dessa empresa tem que estar lá, o número do lote, caso haja algum problema, né, por questão de rastreabilidade. Então, é um documento importantíssimo e também tem que ser adequado a cada país que você exporta. Olha que interessante, né? Uma profissão importante que com certeza todos nós precisamos, né, do cientista de alimentos. Agora fala pra gente, Elisa, você se formou nessa profissão há quanto tempo? Me formei em 2004. Tá. E você hoje trabalha em que área? Então, hoje eu tenho uma empresa de consultoria. Então, eu presto serviços para outras indústrias na área de alimentos. Então, a gente trabalha com a solução de problemas dessas indústrias nas diferentes áreas. Tem algumas que a gente acaba focando mais. Então, a gente acaba fazendo um pouco de tudo isso que a professora comentou. Existem projetos de desenvolvimento de produtos, de composição de um rótulo. Então, você vai orientar o cliente, porque são várias legislações pertinentes que envolve você compor um único rótulo. Então, nem sempre o cliente ele tem uma pessoa capacitada dentro da empresa dele para fazer isso, então se torna para ele mais fácil contratar uma consultoria, por exemplo, para fazer esse trabalho para ele. Na parte de qualidade, nós fazemos a implementação, a gestão dessas ferramentas de qualidade, que são inúmeras também, dependendo do tipo de alimento produzido, são ferramentas diferentes. Na parte de treinamento das pessoas que trabalham na indústria, existem também uma série de legislações que prevêem a obrigatoriedade, na verdade, de treinamentos, que essas pessoas conheçam sobre as boas práticas de fabricação, de manipulação desses alimentos. Okay. Então, é uma série bem vasto, é bem vasto. Nós vamos continuar batendo esse papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o Profissão Sucesso. Olha, você já está às voltas com a maratona de vestibulares e ainda não escolheu uma faculdade que combina com o que você mais deseja? Então eu tenho uma dica especial. Que tal conhecer o Centro Universitário Moura Lacerda? Inove-se. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova a cada dia para você inovar na sua vida. Processo seletivo agendado Moura Lacerda. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se. Inove-se no processo seletivo Moura Lacerda. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer, de alcançar objetivos. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova porque sempre esteve conectado com as principais demandas do mercado de trabalho. Já formou mais de 10 mil profissionais nas carreiras de administração, negócios, contabilidade e economia e constrói sólidas parcerias com empresas, indústrias, associações, prefeituras e sindicatos. Tudo para desenvolver uma via de mão dupla e oferecer oportunidades de estágios, bolsas de estudo, descontos e extensão universitária. Inscreva-se agora. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se. E voltamos com o Profissão Sucesso para falar sobre o trabalho do cientista de alimentos. Eu quero saber se aqui na nossa plateia alguém tem alguma pergunta. Afinal, veio lá de Cravinhos. Você tem? Tem. Qual que é o seu nome? Matheus. Diga, Matheus. Então, eu gostaria de saber qual que é a diferença do profissional da engenharia do alimento para o ciência de alimento. E eu vou aproveitar porque a Júlia Faria Pinheiro, de Marília, também perguntou um pouquinho, mas ela colocou mais uma profissão. Qual a diferença entre engenharia de alimentos, nutricionista e cientista de alimentos? Fala pra gente, doutora. É uma pergunta super interessante, porque é a dúvida maior mesmo, sabe? Dos vestibulandos. Nós temos, assim, o alimento, né? Nós temos que estudá-lo sob todas as vertentes. O cientista de alimentos faz isso. Isso é a ciência. Então, a gente começa já estudando o alimento.
Tá? Quando eu falo sobre todas as vertentes, porque é a questão fisicoquímica, nutricional, sensorial, né, sanitária. Nós temos que conhecer aquele alimento. Eu pego uma maçã, eu tenho que conhecer tudo sobre ela para eu pensar quais vão ser as implicações na hora de eu tentar transformar esse alimento. Tá? Tanto que Ciência dos Alimentos é um curso da área de Ciências Agrárias. Tá? Engenharia de Alimentos é um curso das Ciências Exatas. É engenharia. Tá? O curso, mais da metade do curso, os alunos têm disciplinas relacionadas com as ciências exatas, né? Que são várias cálculos, termodinâmica. Isso na engenharia. Ele vai ser um engenheiro, né? Tá. O cientista de alimentos, ele é mais a ciência e todas as implicações desse alimento a gente estuda, tá? Então, o que vai acontecer para transformá-lo? Todas as reações, todas as transformações, o que eu vou fazer para garantir a qualidade, quais são as implicações sociológicas, antropológicas em relação a esse alimento, porque a gente atua na cadeia toda, na cadeia alimentar, e a cadeia alimentar, o sistema é complexo. E é sempre um produto industrializado, professora? Não, a gente pode trabalhar desde a pós-colheita, porque a questão da plantação, da produtividade de um alimento no campo, isso é função do agrônomo. Né? A partir do que fazer com aquele alimento, tanto a conservação na vida, no supermercado, né? No beneficiamento desse alimento. Então, a partir da colheita, o cientista de alimentos já atua. Né? Na pesquisa, sim, a gente atua com alimento em qualquer parte. Né? Nós temos lá os pesquisadores que estudam a alimentação da galinha, qual a influência da alimentação da galinha no colesterol desse ovo, por exemplo. Né? Então, já são as implicações da alimentação animal no efeito desse alimento. Então, cientista de alimentos é ciência. Nós estudamos, e a ciência é a base de tudo. Né? Por que nós fizemos o ciência, que vem de food science, que é tanto na Europa como nos Estados Unidos, ciência dos alimentos, ela é mais abrangente e a engenharia de alimentos, ela está dentro da ciência. Professora, fala pra gente as principais disciplinas do curso de Ciências do Alimento. Nós começamos com umas disciplinas básicas, logicamente, né? Que nós temos um cálculo, as químicas todas e a microbiologia, que é ciência básica também, né? Física básica, e depois a gente já começa com as disciplinas profissionais. Então, é química de alimento, microbiologia de alimento, bioquímica de alimento, alimentos funcionais, análise sensorial, garantia da qualidade, higiene de alimentos, tudo focado no alimento, né? Ao passo que a engenharia, depois nós temos todas as tecnologias, que é o seguinte, tem carnes e ovos, pescado, produtos amiláceos, são disciplinas inteiras onde o aluno vê desde a matéria-prima, os problemas da matéria-prima, até a embalagem e comercialização. Tá. Então, Elisa, um profissional, para se dar bem nesta área, tem que gostar mais de biologia quando está assim na escola ainda para decidir a profissão? Quais as matérias, né? E quais as facilidades que essa pessoa tem que ter para seguir essa profissão? Olha, eu diria que as disciplinas mais importantes, base ali, são biologia, química, né? Da época de escola aí, no meu caso, sempre foram as ciências, né? Mais atrás, as disciplinas que têm mais a ver, que são a base mesmo da construção da profissão. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E nós voltamos com o Profissão Sucesso de hoje, né? Nós estamos falando sobre ciências dos alimentos. Mas agora eu quero fazer uma pausa e conversar com a nossa plateia que veio de Cravinhos. Vocês estão no 2º ano, é isso? Do ensino médio. E aí, já escolheram a profissão? Já? Não senti muita firmeza. Já? Já? Então fala para mim quem que escolheu e o que escolheu. O microfone está por aí, tem 2 microfones. Fala para mim. Química. Química, mais o quê? Medicina. Medicina. Bióloga. Bióloga. Engenharia. Engenharia. Administração. Administração. Nenhuma.
Ainda não. E mais alguém? Aqui da frente? Direito. Mais ninguém. Mas vocês ainda têm um tempinho, né? Tem ela ali? O que você pensa em fazer? Direito. Direito também. Vocês ainda têm, né, uma parte desse ano e o ano que vem para decidir. Né? O problema é justamente aquela turma que está aí na ponta do vestibular e ainda não sabe o que fazer, não é? Por que vocês acham que é difícil escolher a profissão? Fala. Como é que é seu nome? Diga, Chayane. Por causa que vai ser uma coisa que você vai fazer a vida inteira. E você acha que você tem que acertar na primeira? Tem que acertar. Outra coisa, para quem já conseguiu escolher a profissão, o que vocês fizeram para isso, para decidir? Quem já está resolvido? Conta para mim, tem tanta gente resolvida aí. Eu gosto muito de criança, eu quis fazer enfermagem, mas eu quero atuar mais na área de criança. Tá, para gostar de criança, né, podia ser professora, podia ser várias áreas, mas né? eu decidi fazer enfermagem. Mas você quer cuidar e a área de criança. Enfermagem. Mas o fato de você conhecer que gosta dessa profissão é o fato de se autoconhecer, ou seja, eu gosto de criança, eu vou procurar alguma coisa que tenha a ver com criança. Isso. E no caso das outras pessoas aí, tem gente que quer fazer química, direito, engenharia. Como é que foi? Vocês se espelharam em alguém? Os pais estão seguindo a mesma profissão? Porque eu quero a dica de vocês para quem está em casa, louco para decidir também e não consegue decidir. Como é que você, por exemplo, química, é difícil alguém querer fazer química, não é? Não é uma coisa tão comum assim, gostar de química. Como é que foi essa tua escolha? Eu sempre gostei muito de química desde o ano passado. Desde o ano passado. Ele sempre gostou desde o ano passado. Desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. Ensino médio. É. Quando eu comecei a ser. Eu acho uma área legal, gostaria de trabalhar em pesquisa, em laboratório, essas coisas. Acho uma área interessante. Já está decidido? Já. Legal. E nas outras áreas? Eu tenho uma certa dúvida ainda. Passa o microfone para ela. Eu tenho meio receio se é essa profissão mesmo que a gente quer, que vai que a gente vai mais para frente, não é essa a área que a gente quer. Tem sempre um pé atrás para ver se é essa mesmo ou se não é. Então, o que vocês acham que é mais difícil na hora de escolher a profissão? Porque a gente nunca sabe se vai acertar ou não. Porque eu conheço pessoas que começaram a fazer alguma faculdade e pararam no meio porque não era aquilo que eles queriam. Tá. Agora, vocês, para escolherem, vocês estão procurando pesquisar sobre as profissões? Vocês estão tentando conversar com pessoas para saber se essas pessoas estão satisfeitas ou não na profissão? Sim. Esse é um caminho muito interessante, né? Ouvir outras pessoas é muito interessante. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Os pais pressionam mais ou ajudam mais nessa hora? Pressionam? Está dividido aí? Está dividido. O que vocês acham? Porque os pais muitas vezes pressionam porque estão preocupados, né? Estão vendo os filhos crescerem, os filhos não se decidirem e tudo mais. O que vocês acham que os pais deveriam fazer? Parar de pressionar, não é? Mas como é que ele pode ajudar? Eles poderiam dar apoio e ajudar a pesquisar mais sobre a profissão que a gente quer seguir. Na verdade, acompanhar o filho nessa busca, então. É uma forma legal, né, de ajuda do pai. Ok, gente. Obrigada. A gente vai agora para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de ciências dos alimentos. Estamos de volta com Profissão Sucesso. Hoje estamos falando sobre o curso Ciências dos Alimentos. Será que os alunos aqui da Escola Estadual João de Souza Campos, da cidade de Cravinhos, têm perguntas? Você? Fala pra gente. Eu queria saber como o profissional da área de química pode trabalhar nessa área de ciências dos alimentos. Como um químico pode atuar?
Tem como, professora? O profissional de ciências dos alimentos, ele é da área das químicas. Inclusive, a gente é vinculado ao Conselho Regional de Química. Então, são profissões complementares, trabalham juntos, os químicos eles dominam métodos analíticos, mas ele trabalhando com o cientista de alimentos conhece o alimento. Então, na definição de um método, de uma análise, né, podem trabalhar conjuntamente, né? Mas todas as empresas têm cientista de alimentos e tem químico também. Num outro bloco, né, aquela pergunta era a diferença entre ciências dos alimentos, engenharia dos alimentos e nutricionista. Faltou a gente explicar a diferença para nutricionista. Qual é? O nutricionista, o foco dele é clínica mesmo, né? Ele é especializado em dietas, em cardápios. O nutricionista sabe o que acontece com o alimento quando ele é ingerido. É essa a maior preocupação. Ela conhece alimento porque ela tem que saber a reação, o efeito desse alimento na pessoa, né? Então, o nutricionista é mais ligado ao consumo, à ingestão do alimento, ele conhece mais isso. Mas né? para conhecer isso, muitas vezes, ele tem que ter tido antes o estudo do cientista dos alimentos. Ele tem que conhecer o alimento, né? Mas a transformação do alimento na indústria, no processo, é mais o cientista de alimentos. Ok. Mais alguma pergunta? Você, teu nome? Chayane. Ah, já falou, né, Chayane? Diga. Em média, qual que é o piso salarial quem atua nessa área? Olha, a gente tem feito pesquisa junto aos egressos, né? A gente vem acompanhando desde a primeira turma, quantos estão trabalhando, 71% dos nossos egressos estão trabalhando. O salário está em torno de na faixa de 3 a 4. A maioria ganha isso. Tem os que ganham mais e os que ganham menos. 3 a 4... R$ 1.000. R$ 1.000. Isso. Tá, na conta de 3 a 4 salários mínimos também. Tá, os que estão entrando. Quantos por cento a senhora colocou? 71% estão empregados. Dos que estão desempregados, a maioria faz pós-graduação. Então, nós temos praticamente 90% de profissionais ativos, né? Tá. Porque os que não estão trabalhando estão envolvidos com pós-graduação. Elisa, isso quer dizer que o mercado, então, para esse profissional está bom? Muito bom, muito aquecido. É uma tendência grande aí, né, dos alimentos industrializados, o fast food, os restaurantes, essa parte toda de culinária. Então, a gente entra em todas essas áreas aí que está bastante aquecida. Até porque existem poucos cursos no Brasil, não é? Dessa área. Existe o da Exalc em Piracicaba e os outros? Então, nós temos o da Universidade de São Paulo, que é o único estadual. Depois nós temos mais 8 que são de universidades federais. O estadual é o único, que é esse da Exalc, da USP. Que é de Piracicaba, que funciona no campus de Piracicaba. Tá. Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês. A gente falou de características, né? O que vocês acham que é mais gostoso nessa profissão? Quais são as vantagens dessa profissão? Olha, trabalhar com qualidade, né? Porque a grande demanda hoje é qualidade, tá? E a gente não perde de vista o consumidor. O diferencial do nosso curso é que essa relação ciência, alimento, homem e ambiente está muito interligada. Tá? Então, existe uma motivação, porque o profissional ele não é só técnico, né? Não é só técnico, ele tem que estar contextualizado, né? Com a realidade. Você está feliz com a profissão que você escolheu, Elisa? Muito feliz, muito realizada. Ok. Olha, gente, eu quero muito agradecer, eu ficaria aqui muito tempo falando sobre essa profissão, que é muito interessante, né? Nós não conhecíamos e o interessante é que nós colocamos no Face, no nosso site, pedindo dicas, né, de profissões e choveu gente pedindo para falar sobre ciências dos alimentos. E é por isso, né, que nós convidamos vocês, quero agradecer que vieram lá de Piracicaba participar do nosso programa e também vocês, alunos, que vieram de Cravinhos. Ficou interessado em ingressar no curso? Então saiba que pode ser encontrado, como a gente disse, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Exalc USP, na cidade de Piracicaba. E a duração é de 5 anos. E se você perdeu o programa de hoje, não se preocupe. Basta acessar o nosso site profissãosucesso.com.br e acompanhar todas as informações. Bem, agora vamos às vagas de emprego levantadas pela nossa produção para as regiões de Ribeirão Preto e Jaú.
Em Ribeirão Preto, há vagas para analista contábil, almoxarife, técnico em segurança do trabalho, dentista e supervisor de vendas. Em Araraquara, há vagas para engenheiro civil, técnico em segurança do trabalho, gerente de relacionamento, médico do trabalho e vendedor. Em Bauru, há vagas para auxiliar financeiro, professor de educação física, fisioterapeuta, recepcionista e desenhista técnico 3D. Em Rio Claro, há vagas para auxiliar de laboratório, contador, projetista, supervisor de telemarketing e promotor de loja. Para mais informações sobre as vagas de emprego, acesse agora o profissãosucesso.com.br e boa sorte. E chegou o momento aguardado do nosso programa. Eu vou fazer uma pergunta. Quem der a resposta certa e mais rápido ganha um curso Profissão Sucesso para fazer aí mesmo da sua casa. E com direito a certificado. Bem, hoje você conheceu uma profissão ainda nova, mas que já tem boas oportunidades no mercado de trabalho. As ciências dos alimentos. Em relação ao curso, responda. Foi falado aqui, tá bom? Vale o que foi falado aqui. Quais as disciplinas principais estudadas nesse curso? A doutora Gilma, da Exalc USP, citou aqui no nosso programa. Acesse agora mesmo o profissãosucesso.com.br e dê a sua resposta. Quem for mais rápido e acertar, ganha o curso Profissão Sucesso. E a sua empresa pode contar com as nossas palestras. São inúmeros temas como gestão de pessoas, motivação, marketing pessoal e muito mais. Acesse o nosso site, clique no link palestras e saiba como nos contratar. E não deixe de fazer parte das nossas redes sociais. Adicione agora o Profissão Sucesso no Facebook, Orkut e Twitter. O programa Profissão Sucesso de hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência e um ótimo final de semana.